O professor Moacir Duarte, que sempre nos auxilia aí com as suas visões e informações em situações de crise como essa. E você também pode fazer perguntas se quiser, Daniel. Professor Moacir Duarte, boa tarde. Boa tarde. Qual é a melhor maneira de combater o incêndio com as características arquitetônicas que estamos vendo do Memorial da América Latina? Como acabar com isso, professor? É um incêndio muito difícil de ser combatido em função da estrutura, e a própria estrutura é muito vulnerável ao fogo. A gente vê que pela característica do projeto, né, aquelas curvas, as lajes com curvas, cuidadosamente montadas, eu espero que elas tenham as marcas pretas ali, que isso não seja aquecimento e transferência. Eu não sei qual é a dimensão do fogo aí dentro. Agora, o combater aí, eles têm que entrar pelo lado dos fundos. A gente está vendo que o vento está projetando toda a coluna de fumaça para um lado, o que torna praticamente inviável o acesso por esse lado, e o bombeiro deve estar entrando pelo outro lado, em que o vento está fazendo a limpada. Eles devem quebrar as janelas todas de todos os ambientes que eles encontrarem para poder justamente fazer a extração da fumaça, procurar o foco principal. Já devem ter desenergizado. Eu não sei como é que é o memorial em termos de reserva para combater água. Agora, é um prédio cheio de obras de arte, né, de coisas de valor. E mesmo que o bombeiro logre êxito em fazer o combate com água, esse tipo de atuação em função da pressão e da característica dos jatos d'água destroem todas as obras de arte e materiais frágeis que porventura o fogo não tiver destruído. Eu olho com bastante preocupação a evolução desse incêndio em função da pouca espessura das lajes de topo. Eu gostaria de saber como é que é, se isso é mais estoque de fumaça dentro por diferença, mas a fonte de calor não é tão grande, ou se a gente tem realmente uma grande fonte de calor aí dentro. Professor só um minutinho, Daniel, só para localizar o professor, que eu não sei se ele está acompanhando desde o início. Professor, tanto o Daniel Evangelista está em São Paulo, como eu aqui no estúdio, nós não estamos reforçando muito as informações com relação a vítimas. Primeiro que nós não temos informações oficiais. Vimos o socorro a 2 pessoas que supomos até que sejam bombeiros, que no combate ao fogo se intoxicaram, e eventualmente um ou outro podem até ter se queimado. Embora o socorro imediato tenha sido feito, nós vimos um deles ser levado até a ambulância e supomos que ele deve estar agora sendo atendido num hospital. Então, aparentemente, não se tem informações de vítimas, mas o senhor já trouxe esse dado da hipótese de obras de arte e realmente isso pode acontecer. Agora, professor, até antes da pergunta do Daniel, apesar do gênio de Oscar Niemeyer na arquitetura, presumivelmente ele deve ter tido cuidado, ele e a sua equipe, com relação à eventualidade de ter um dia um incêndio. Quer dizer, o que diz a tradição da obra dele no tocante a isso, embora essa obra seja antiga e não recente? A interferência da opinião dos técnicos sobre essa questão de incêndio em determinadas edificações nem sempre foi muito ouvida. Agora, o que é interessante a gente perceber é que a característica da edificação já é conhecida. E você tem várias alternativas de sistema de combate a incêndio, de práticas de treinamento de pessoas, de inspeções e rotinas de manutenção, que justamente vão reforçar a característica preventiva e a fiscalização, a observação direta, o controle através de detetores de fumaça, câmeras, sensores de calor e outras coisas, para que justamente a gente compense essa eventual dificuldade que o projeto arquitetônico possa oferecer para a situação de combate a incêndio, que é esse caso. Agora, esse caso de incêndio, nesse tipo de incêndio, seria fundamental para se acessar os focos o uso do equipamento de respiração autônomo. Você estava reportando aí que a intoxicação de 2 bombeiros ou de pessoas que estavam combatendo, as pessoas que entram aí têm que estar aportando um aparato de respiração com um tanque de ar. Os filtros não são suficientes e nessa configuração a intoxicação é muito rápida. Muito bem, vamos à pergunta de Daniel Evangelista. Daniel. Boa tarde, professor Moacir. A minha pergunta é a seguinte. Inicialmente, só para explicar, ali a gente vê, são 3 lajes curvas, como o senhor havia dito. Tudo faz parte de um auditório só. A gente tem o palco no meio e a gente tem a plateia A e a plateia B, que são as outras 2 curvas. E dentro ali do prédio a gente não tem muitas colunas, porque como é uma casa de espetáculos, você não pode prejudicar a visibilidade. Tendo em vista que a gente tem esse fogo aí aproximadamente 3 horas, e é um fogo intenso, dentro de um prédio que tem uma arquitetura delicada, quer dizer, o quanto que isso pode prejudicar, o quanto que isso pode comprometer a estrutura
desse prédio que a gente vê aí? Olhando essa estrutura, esse tipo de estrutura que está feita, essas duas ondas, né? Esse tipo de estrutura sem coluna, em geral, o apoio dele, ele é na base, são nas laterais. Funciona com o mesmo sistema de apoio de uma represa em arco, né? Então, o problema não é o fogo atingindo a parte superior da estrutura, e eu não sei se há fogo ou se é mais estoque de fumaça, mas essa estrutura, ela não foi feita para suportar muito calor. Mas os pontos básicos de apoio dela, distribuição de carga, estão nas laterais. Onde estão os bombeiros aí, a gente vê que não há fogo. Não existe, justamente pelo fato de não haverem colunas, em cima, a parte do alto do arco, ela costuma ter menos peso, não é uma estrutura pesadona, e a carga está distribuída para as laterais. Então, à medida que a grande incógnita é a altura, ou a extensão da célula de incêndio, quer dizer, da questão da chama, né? A gente chama da célula de incêndio, do foco de fogo aí dentro. E em que posição exatamente ele está. Eu espero que não esteja junto a nenhum elemento estrutural desse conjunto aí, porque se for um grande foco em conjunto com esse elemento estrutural afetado, pode comprometer o equilíbrio do conjunto todo. Mas eu acho que isso, pela experiência, o bombeiro deve estar bastante atento, e se fosse o caso de haver qualquer ameaça, ele já teria retirado a corporação dali, né, o grupo de combate. Professor Moacir Duarte e Daniel Evangelista, realmente temos menos fumaça agora, o que dá indicações positivas. Estamos já numa fase, esperamos aí, mais final desse incêndio. Não para a próxima hora, mas já se nota que é muito diferente de antes. Agora, de qualquer maneira, são 21 carros do Corpo de Bombeiros que foram deslocados para esta ação. Não estamos falando de socorro, vemos ali até carros especificamente para socorro eventualmente de vítimas. Não, estamos falando do combate ao incêndio. Agora, é uma área muito grande, né, professor Moacir Duarte? O senhor lembrava que é provável que os bombeiros tenham entrado por um dos lados e não por aquele lado mais intenso onde o vento está batendo e a gente vê mais fumaça. Agora até menos um pouco, o que dá a impressão que estamos mais na área mais final. De qualquer maneira, são 21 carros bombeiros. Tem algum equipamento específico, professor, que precisa ser usado além desses respiradores mais sofisticados? Não, a inspiração autônoma é para proteger o bombeiro, permitir que ele vá até dentro da nuvem de fumaça e que ele fique os focos de fogo, que é o que efetivamente ele tem que combater. Nesse momento a gente observa, inclusive, uma mudança na coloração da fumaça, né? Ela vai ficando mais clara, isso é um indicativo que realmente o incêndio pode estar chegando ao final e que os meios de combate, no caso a água, estão chegando aos focos efetivamente de incêndio. Uma parte já é vapor, a gente tem uma fumaça amarelada, mas uma parte já parece fim da extinção. Tomara que realmente seja isso que esteja acontecendo, eles já estejam próximos ao fim do combate. De qualquer maneira, nessa condição, museus e outras edificações sensíveis, o método de tecnologia disponível hoje não é muito eficiente. Ele, quando é eficiente para combater o incêndio, é desastroso na destruição do material. A gente teve há pouco tempo aqui no Rio o incêndio da capela da UFRJ, em que uma parte considerável do dano é justamente do meio de extinção. Mas é algo que não se tem o que fazer. Ou se combate dessa forma atualmente, ou todo o prédio vai ser perdido com toda a instalação. Então é muito difícil, em caso de obras de arte e outras edificações sensíveis como essa, a gente ter o combate com o meio tradicional. Destrói muito. Ô Daniel, nós estamos entrevistando aqui o professor Moacir Duarte e eu estou falando aqui, você também já tinha frisado isso, o tamanho dessa área, 84.480 metros quadrados, é que estamos vendo aí nesse bairro da Barra Funda, onde fica o memorial, que é um convite permanente às manifestações artísticas, científicas latino-americanas. Já temos a informação, já demos essa notícia, que uma obra bonita, uma tapeçaria bastante conhecida de Tomi Otaki, que é uma das artistas brasileiras de origem japonesa, mais queridas e mais respeitadas, essa obra estaria ali dentro desse local. Quer dizer, esperamos que não destruída, não totalmente destruída. Tem também obras de Portinari ali. Quer dizer, existem outras obras importantes. Não dá para afirmar ainda exatamente qual o grau de destruição para estas obras. Tudo indica que, estando ali em área fechada, vira quase uma estufa. A assessoria de comunicação do Memorial da América Latina diz que o auditório, por exemplo, onde teria começado o problema, é um só. O palco fica no meio, a plateia
plateia fica mais perto da entrada e do outro lado do palco fica a plateia B. O incêndio, portanto, teria começado no forro da plateia B. Alguma pergunta sua, Daniel, para o professor Moacir Duarte? A minha pergunta, Sidney, na verdade, é no sentido de que agora a gente vê ali que os bombeiros estão trabalhando ali com os caminhões que têm água, os autobombas. Eles estão ligando as mangueiras nos caminhões e usando água dos caminhões. Isso seria um indicativo de que há algum problema ali com os hidrantes do prédio? Porque a gente não vê nenhum hidrante sendo utilizado, a gente vê que os bombeiros estão usando água exclusivamente dos caminhões. Por tudo que a gente acompanhou até agora, a gente não vê ali as mangueiras ligadas a hidrantes. Será que isso pode ser um indicativo de que houve algum problema ali, alguma falha no sistema de hidrante do prédio? Os bombeiros operam com um caminhão que eles chamam de autobomba, que ele tão somente pega a água do hidrante, aumenta a pressão para você fazer o combate. Tem o autobomba tanque, que é esse que você se referiu, que tem o tanque d'água e ele dispara. O fato de eles estarem usando o autobomba tanque pode significar duas coisas. Uma é essa que você falou, que ou não há água ou a pressão no hidrante está insuficiente. Se você ligar o autobomba no hidrante e ele não tiver uma pressão boa, a bomba, a gente diz cavita, ela faz muito barulho, mas não está puxando água. É semelhante a um sistema doméstico quando há entrada de ar no cano. O outro é que o foco de incêndio realmente é atual e não muito grande, e não houve necessidade de fazer a adução com o hidrante. Agora, se realmente o foco de incêndio foi pequeno e por isso a justificativa da utilização dos autobombas tanque, a pergunta que a gente fica essa quantidade enorme de fumaça, o material interno era ignifugado, era material à prova de chama ou chama retardante, porque esses materiais não costumam gerar essa quantidade de fumaça. Então, isso aí, as duas alternativas, Daniel, que existem é essa. Ou realmente o hidrante não tem a pressão ou não tem água, ou o foco não era muito grande e ele optou por usar os autobomba tanque, que é mais rápido a operação. Você precisa fazer a adução dele, é só chegar, botar a mangueira e fazer o combate. Professor Moacir Duarte, estamos falando aí de uma obra que foi inaugurada no dia 18 de março de 1989. É uma obra que nasceu de uma concepção de um projeto cultural desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro e uma obra com a marca e projeto de Oscar Niemeyer. Agora, nós estamos vendo nesse momento a imagem completa na tela aqui na Globo News, um pano amarelo, outro vermelho, juntos, e outro verde, a exemplo até do que aconteceu no aeroporto de Los Angeles também, em grandes situações onde se teme que precisa se fazer algum tipo de socorro mais imediato, o Corpo de Bombeiros e o Atendimento de Defesa Civil e os médicos e socorristas agem fazendo isso. Isso é indicação objetiva que podem ter mais vítimas ou é apenas está se cumprindo um protocolo, professor? Não, é o cumprimento do protocolo e está corretamente cumprida. Quando você tem grande número de vítimas, se você olhar a programação, não tinha evento programado hoje no Memorial, por isso talvez não houvesse pessoa nenhuma lá dentro. Mas se houvesse um grande número de vítimas, os socorristas que vão trazendo, eles já pré-sinalizam para os médicos de atendimento o nível de gravidade das vítimas, colocando-as no vermelho, as mais graves, no amarelo, no verde, as que têm algum ferimento e precisam ser atendidas em função de lesões ou ferimentos menos graves. Então, se deslocar atendentes e que possam dar não especificamente o médico ou aquele auxiliar mais experiente, esses vão estar em cima do ponto vermelho. Mas como a gente viu, eles cumpriram o protocolo, como era para ser feito mesmo, não há pessoas, uma vez entrado no prédio, verificado que não havia gente lá dentro, eles simplesmente mantiveram a armação do protocolo como determina a boa técnica. Estamos vendo agora uma imagem de uma pessoa sendo socorrida, aparenta ser um bombeiro. Normalmente eles usam essa roupa e uma vestimenta que estamos vendo ali à parte, não é? Com capacete, com aparelhagem de socorro. Muito difícil é respirar. Mas, por outro lado, se é que podemos dizer ser uma boa notícia, no momento em que um local como esse, onde tem obras de arte, onde pessoas ali trabalham também durante o dia e foi acometido esse incêndio, estamos vendo muito menos fumaça
do que víamos há 1 hora. Chegamos até a colher agora uma imagem da entrada, já mostrando um pouco a entrada, já completamente preta, de fuligem, na parte interna desta arquitetura de Oscar Niemeyer, mas já começamos a ver esta imagem. Mesmo do lado direito, onde o vento está batendo mais forte, já se vê menos intensidade do que víamos antes. De qualquer forma, ainda que algumas obras de arte não tenham sido destruídas diretamente, é evidente que, nesse sentido de quase uma estufa, elas ficam comprometidas, exigindo mais adiante uma restauração. Melhor assim do que tê-las destruídas completamente. Mas hoje já se tem, professor Marci Duarte, tecnologia já para, a senhora há pouco falava até rapidamente sobre isso, para se proteger obras de arte a este ponto, quer dizer, se tem já produtos químicos que evitem um incêndio de grandes proporções? O laboratório ao que eu pertenço na COP da UFRJ vai testar com os bombeiros do Rio de Janeiro agora, no mês de dezembro, em Rio de Janeiro, uma nova tecnologia baseada em CO2 líquido, que é especial para poder fazer combate nesses ambientes sensíveis, onde você tem documentações históricas ou técnicas, obras de arte, entrepisos de estações de telefonia e vários outros locais, centros de informática e de TI, de bancos e grandes processadores, em que a água acaba por vezes, determinante a estratégia com a água para você preservar o ambiente como um todo, gerando uma destruição muito para além do foco de incêndio. Então a gente deve entrar agora, um projeto FINEP com uma tecnologia totalmente desenvolvida aqui, e a gente espera que em mais 2 meses possamos fazer uma intervenção junto com os bombeiros bastante positiva nesse sentido. O grupo está formado com bombeiros técnicos, oficiais técnicos do Corpo de Bombeiros, engenheiros com grande experiência, mais a COP, e a gente espera em 2 meses ter uma alternativa brasileira para fazer esse combate, deslocando bolsão de fumaça, apagando fogo, sem gerar dano nenhum, nem em obras de arte, nem em equipamento eletrônico, nem em documentações sensíveis.